Caros católicos, a festa de Corpus Christi é uma festa, em certo sentido, triunfal. É uma festa de triunfo, porque nela se expressam de maneira muito clara a fé, evidentemente, em primeiro lugar, e vários símbolos da Santa Igreja. É uma procissão pública pelas ruas das cidades. Nós temos os tapetes. Durante a procissão, nós temos muitas vezes as flores jogadas pelo chão, na passagem de Nosso Senhor, os cânticos, evidentemente, que ecoam. Tudo isso traz um sentido de afirmação muito grande de nossa fé católica. E temos então essa sensação de triunfo. Tudo isso, caros católicos, é bem verdade, porque nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o demônio, venceu o mundo. Nosso Senhor é vitorioso em todos os aspectos. Porém, caros católicos, a festa de Corpus Christi, que é a festa da Eucaristia por excelência, é antes de tudo a festa do triunfo do amor de Deus. Caros católicos, efetivamente, Deus conhece a natureza humana. Ele a criou. Conhece cada faculdade da nossa alma, como ela funciona, a sua finalidade, o que a move. Conhece cada membro do nosso corpo. E conhece efetivamente tudo isso em cada um de nós, aqui e agora, com toda a nossa história de vida. Deus conhece, então, perfeitamente, claro, a natureza humana que Ele criou. E conhece cada um de nós. Ele sabe o que move a natureza humana. Ele sabe o que move cada um de nós. E o que move, caros católicos, cada um de nós é o amor. Todos somos movidos pelo amor. Essa é a nossa natureza, não tem como ser diferente disso. E não devemos ter medo disso. Alguns querem ser movidos pela força, pela dureza, e são movidos então pelo amor, a força e a dureza. Alguns parecem ser movidos pelo ódio, mas o ódio nada mais é do que a reação quando percebemos um ataque àquilo que amamos. E assim com todo o resto, a tristeza, a esperança, o desejo, a aversão, a fuga, tudo isso ocorre em nossa vida porque amamos alguma coisa. Todos nós somos movidos pelo amor. Vemos, conhecemos algo bom para nós e então amamos esse algo. Nos inclinamos a isso. Desejamos a união com isso. Isso é precisamente o amor. E vivemos em função disso. Para nos inclinarmos àquilo que amamos, para nos unirmos àquilo que amamos. Vivemos em função disso. A coisa que mais amamos em nossa vida orienta a nossa vida, toda a nossa vida. E os nossos outros amores, abaixo desse, também vão orientando a nossa vida, mais ou menos, e sempre dependentes desse amor maior. Aquilo que mais amamos em nossa vida orienta toda a nossa vida. E Deus sabe disso, caros católicos. E Ele sabe
que evidentemente devemos amá-lo sobre todas as coisas, que nisso consiste a nossa felicidade e o nosso bem. Deus nos criou para amar e Deus nos criou para amá-lo, para amar a Ele. Deus sabe que amamos aquilo que consideramos que é bom para nós. Deus sabe que amamos quem nos ama. Nós amamos quem nos faz o bem, quem nos ajuda, quem nos apoia, quem nos orienta, quem nos dá afeto, quem nos ouve, quem nos compreende, quem nos corrige amorosamente, quem coloca limites por amor a nós. Nós amamos muito facilmente, caros católicos, quem nos ama. Deus então quer que o amemos, porque para isso nos criou, isso é o nosso bem. E assim Ele demonstra o seu amor por nós, para que o amemos. A criação que Deus fez por amor, não por força. A escolha do povo judeu com toda a sua história, os mandamentos, os ritos sagrados, preparando para a vinda do Messias, Deus fez por amor, não por força. O envio do seu próprio Filho, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai o mandou por amor, Ele mesmo veio por amor e não por força. A Igreja, os sacramentos, tudo isso nosso Senhor instituiu por amor e não por força. Nossa história de vida demonstra a cada passo o amor de Deus por nós. Porém, caros católicos, especialmente temos a Eucaristia como demonstração do amor de Deus por nós. No seu amor extremo, nosso Senhor por nós, nosso Senhor Jesus Cristo quis ficar conosco. De fato, quando amamos alguém, queremos estar perto, queremos estar com essa pessoa. Nosso Senhor nos ama a tal ponto que quis permanecer conosco fisicamente, realmente, verdadeiramente, substancialmente, com o seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade. Ele quis estar disponível para nós desse modo sempre, a cada momento, em nossas igrejas, em nós mesmos quando comungamos. Está sempre pronto a nos ouvir em nossas alegrias, em nossas tristezas, ou em qualquer estado em que estivermos, está pronto para ouvir. A Eucaristia é uma demonstração do seu afeto mais terno por nós. E ali está nosso Senhor na Eucaristia pronto para nos apoiar, nos orientar. E para também mobilizar as outras pessoas para o nosso bem. Caros católicos, a Eucaristia é a mais eminente, a mais elevada, a mais clara demonstração do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, do amor de Deus por nós. Não pode haver demonstração de amor maior do que essa. Como não amar nosso Senhor? Ou por que ainda não o amamos, ou por que ainda não o amamos tanto? Talvez porque ainda não consideremos suficientemente o quanto e como Deus nos ama. E assim, caros católicos, nosso Senhor, que triunfou do pecado, do demônio, do mundo, se torna na Eucaristia
a base segura para nós mesmos, explorarmos o mundo, vivermos a nossa vida, enfrentando as dificuldades e mesmo as ocasiões de pecado. Aqui em nossa vida, deveremos necessariamente nos expor quando não houver alternativa. Porque sabemos que ao nos ferirmos, ao falharmos, mesmo ao cairmos ao pecarmos, poderemos então voltar a nosso Senhor, a Eucaristia, pronto para sermos perdoados se estivermos arrependidos. Pronto Ele para nos receber com o seu amor, para nos corrigir amorosamente, mas demonstrando ainda em todas as situações seu amor infinito por nós. Isso, caros católicos, faz parte da natureza humana. Nós precisamos de uma base segura em nossa vida. A criança precisa da base segura dos pais para aprender a lidar com o mundo de uma forma boa, adequada, de tal forma que ela saiba que quando ela se ferir, for zombada, tiver algum revés, ela pode voltar aos seus pais e seus pais estarão prontos para acolhê-la, para orientá-la, eventualmente corrigi-la amorosamente, colocando os devidos limites por amor também. Mas a criança e o jovem, nas várias etapas da infância e da adolescência, precisam dessa base segura. E mesmo isso é necessário não só na infância, na adolescência, mas em toda a nossa vida. E é normalmente isso que se busca no matrimônio, que o cônjuge seja a base segura, para que dali possam formar uma família e desenvolver plenamente a vida na sociedade. É isso que o marido espera da esposa e é isso que a esposa espera do marido. Normalmente é bem normal. Mas todas essas bases, embora tão necessárias, tão úteis, são ainda insuficientes. E é Deus a base perfeita, porque Ele nos ama infinitamente. E devemos então, caros católicos, nos apoiando nessas bases humanas que Deus nos deu e que colocou na nossa natureza, devemos ainda mais nos apoiar em nosso Senhor Jesus Cristo, em particular na Eucaristia. Nosso Senhor está ali para nós sempre, em qualquer situação, mesmo quando tivermos pecado. Poderemos voltar a Ele. E poderemos então assim viver com mais coragem, com mais disposição, e pouco a pouco, se assim confiamos em nosso Senhor, nossos pecados vão diminuindo pouco a pouco. Não nos esquivaremos de fazer o bem que podemos, por medo de algum sofrimento, porque nosso Senhor está ali para nos receber, nos orientar, nos consolar, nos apoiar, nos amar, enfim. E se assim, caros católicos, considerarmos o amor de Deus por nós e nos apoiarmos efetivamente nele, vamos crescendo grandemente no amor a Ele. E tudo isso nos levará a fazer o mesmo com o nosso próximo. Procuraremos ter com o nosso próximo esse amor que Deus tem por nós, principalmente com aqueles próximos que nos são mais próximos, evidentemente. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos, nas nossas amizades. Procuraremos amar os outros para que eles tenham a segurança, inclusive, de abandonar o pecado. Efetivamente, caros católicos, o amor de Deus por nós, que se manifesta
de maneira tão clara na Eucaristia, nos leva a amar a Deus e nos leva a amar o nosso próximo por amor a Deus. Como os grãos de trigo se unem, então, para formar o pão que vai ser transubstanciado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, cada um de nós, se amamos a nosso Senhor, se amamos a Deus, seremos como que transubstanciados em nosso Senhor, em Deus. Claro, preservando a nossa natureza, mas já não será nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós e cada vez mais. E nos uniremos uns aos outros, então, em Cristo, para formar efetivamente o corpo místico de Cristo. Como os grãos de trigo, por assim dizer, se unem para formar o corpo real de nosso Senhor na Eucaristia. E assim teremos, caros católicos, esse verdadeiro amor ao próximo inteiramente baseado no amor a Deus. É necessário que nós reflitamos, meditemos, consideremos mais calmamente, mais demoradamente, nos nossos dias, o amor de Deus por nós, e em particular na Eucaristia. Deus está sempre disponível para nós na Eucaristia, para nos ouvir, nos consolar, nos orientar, nos apoiar, para nos amar, enfim, para agir inteiramente para o nosso bem. E se nós realmente entendermos isso de maneira mais profunda, com a graça de Deus, aí teremos a nossa vida transformada e nosso amor a Deus profundamente intensificado. E junto com ele, nosso amor ao próximo. Assim, caros católicos, como dissemos no início, a festa de Corpus Christi é a festa do triunfo do amor de Deus. Não oponhamos resistência a esse amor de Deus por nós, para que o amemos e para que amemos o nosso próximo nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.